Você já percebeu que algumas pessoas conseguem ser abundantes com leveza, como se a vida naturalmente fluísse a favor delas? Que mesmo diante de desafios, elas continuam encontrando caminhos, oportunidades e crescimento? E se eu te dissesse que existe um princípio poderoso e acessível a qualquer pessoa, que pode estar por trás disso tudo? A generosidade. Não como uma obrigação social, nem uma troca calculada, mas como um hábito frequente. Hoje, eu quero conversar diretamente com você sobre isso, com profundidade, com verdade e com o desejo sincero de que algo dentro de você desperte. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa ter dinheiro. Algumas ainda acham que necessitam de muito para começarem a doar. Parece lógico e prudente, mas essa lógica carrega um erro sutil que mantém muitas vidas presas no mesmo lugar. Pois a verdadeira abundância não começa quando você acumula, ela começa quando você aprende a fluir. E a generosidade é exatamente isso, um movimento de fluxo. Quem apenas retém, estagna. Quem permite que aquilo que chega circule, cria espaço para que mais venha. Quando você decide ser generoso, você não está apenas oferecendo algo ao outro. Você está afirmando uma identidade. Você está dizendo energeticamente o seguinte: eu sou abundante. Eu confio na provisão. Eu sou parte de um fluxo maior. E essa declaração interna tem um impacto direto na forma como você percebe a vida, toma decisões e reage às circunstâncias. Existe um princípio antigo, repetido em diferentes tradições espirituais e filosóficas, que diz que aquilo que você entrega retorna de alguma forma. Na Bíblia, isso aparece de forma muito clara em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Repare que não se trata apenas de uma recompensa externa, mas de uma transformação interna. A pessoa generosa prospera porque se torna compatível com a prosperidade. O medo de perder faz com que você se feche. A confiança te faz expandir. E o fluxo da abundância responde muito mais à expansão do que ao fechamento. A generosidade é uma expressão dessa expansão. Ela rompe o ciclo do medo e inaugura o ciclo da confiança. Observe a vida de Abraão. Ele não foi chamado apenas por sua fé, mas pela forma como vivia em abundância e compartilhava. Sua história mostra alguém que não se agarrava ao que tinha, mas que confiava no que ainda viria. E essa postura o tornou uma referência não apenas espiritual, mas também de prosperidade material. Outro exemplo marcante é o da viúva pobre, citada por Jesus. Enquanto muitos davam do que lhe sobrava, ela deu tudo o que tinha para viver. E foi justamente esse gesto que chamou a atenção de Jesus. Porque ali não havia aparência, não havia cálculo, havia entrega verdadeira. E isso tem um peso espiritual que ultrapassa qualquer valor material. Agora, trazendo isso para os dias atuais, pense em pessoas que alcançaram grande prosperidade e escolheram compartilhar. Não porque precisavam, mas porque entenderam o princípio. Pessoas como Warren Buffett, que decidiu doar grande parte de sua fortuna, ou Bill Gates, que criou uma das maiores fundações filantrópicas do mundo. Essas pessoas não perderam ao doar. Pelo contrário, ampliaram seu impacto, seu legado e sua influência, e são pessoas ricas e abundantes. Talvez você esteja pensando agora, isso faz sentido. Mas essas pessoas já têm muito. E eu? Aqui está um ponto essencial que eu quero que você compreenda com clareza. Generosidade não começa no dinheiro. Ela começa na consciência. Ela começa na forma como você se posiciona diante da vida. Você pode ser generoso hoje exatamente com o que você tem. Com seu tempo, com sua atenção, com sua escuta, com suas palavras, um conselho sincero, um gesto de apoio, um momento de presença verdadeira. Tudo isso é generosidade. E tudo isso já inicia a transformação dentro de você.
Existe uma transformação interna poderosa que acontece quando você começa a doar de forma sincera. Sua mente começa a sair do estado de escassez e entra em um estado de confiança. Você deixa de pensar, e se faltar, e começa a sentir, sempre haverá mais. E essa mudança de percepção muda completamente a forma como você enxerga oportunidades. A generosidade está diretamente ligada ao que podemos chamar de estado vibracional. Quando você doa, você sente algo. Pode ser alegria, leveza, conexão, propósito. Essas emoções não são neutras. Elas te colocam em um estado que é compatível com crescimento e expansão. Pessoas que vivem fechadas, com medo, desconfiadas, tendem a permanecer presas em ciclos repetitivos. Já pessoas que se abrem, que confiam, que contribuem, começam a acessar novos ambientes, novas ideias, novas conexões. E é nesses novos espaços que a abundância começa a se manifestar. Um conceito interessante aparece no livro O Doador, de Bob Burg. Ele fala sobre a importância de gerar valor antes de buscar retorno. Quanto mais valor você entrega ao mundo, mais valor retorna para você. Não como uma troca imediata, mas como uma consequência natural. Napoleon Hill, em A Lei do Triunfo, também reforça esse princípio. Ele afirma que pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer mais do que o esperado. Elas entregam mais, ajudam mais, contribuem mais. E por isso, acabam recebendo mais. Se você deseja incorporar isso na sua vida, comece com pequenas ações. Não espere grandes oportunidades para ser generoso. Comece no cotidiano. Um gesto simples pode parecer pequeno, mas ele constrói algo muito maior dentro de você. Pratique o desapego. Observe o quanto você se prende ao controle, ao dinheiro, às coisas. E aos poucos, vá soltando. Não de forma irresponsável, mas consciente. Entenda que você não está perdendo. Você está permitindo que o fluxo aconteça. Existe um aspecto muito importante, a intenção. Não doe esperando reconhecimento. Não doe esperando retorno. Doe porque você compreende o valor disso. Doe porque isso faz sentido para quem você deseja se tornar. Quando a generosidade vem de um lugar puro, ela se torna muito mais poderosa. Porque ela não carrega peso, não carrega expectativa, não carrega cobrança. Ela apenas flui, e tudo que flui, cresce. Existe um ensinamento profundamente transformador sobre a forma de doar que muitas vezes passa despercebido. A importância de fazer isso em secreto. Em Mateus 6, 3, 4, somos orientados a não deixar que a mão esquerda saiba o que faz a direita, para que a doação não seja motivada por reconhecimento, aplauso ou validação externa. Quando você doa em secreto, você purifica a intenção. Você deixa de buscar retorno humano e se conecta com algo muito mais elevado. A integridade do seu coração. Esse tipo de generosidade fortalece sua essência, porque nasce de um lugar verdadeiro, silencioso e desinteressado. E é justamente nesse silêncio que algo poderoso acontece, porque você não está apenas ajudando alguém, você está se alinhando com um princípio espiritual profundo, onde o valor da ação está na intenção e não na visibilidade. Crie o hábito de separar algo para doar. Pode ser uma quantia pequena, pode ser tempo, pode ser conhecimento. O importante é a constância. Porque a constância treina sua mente e fortalece sua identidade. Com o tempo, você começa a perceber mudanças sutis. Sua relação com o dinheiro muda. Sua forma de enxergar oportunidades muda. Sua confiança aumenta. E sem perceber, você começa a viver de forma mais leve. Você começa a entender que abundância não é apenas dinheiro. Abundância é paz, é liberdade, é tempo, é qualidade de vida, é crescimento. E a generosidade abre portas para tudo isso.
Existe uma frase que diz: quem retém além do necessário empobrece. E isso não se refere apenas ao dinheiro, mas à vida como um todo. Quando você retém amor, atenção, apoio, você empobrece suas relações. Quando você compartilha, você enriquece tudo ao seu redor. A generosidade fortalece conexões. Pessoas se conectam com quem contribui, com quem agrega, com quem soma, e essas conexões são portas para novas oportunidades. A generosidade te coloca em movimento, e quem está em movimento cresce. Quem está parado, esperando, dificilmente avança. A ação é um elemento essencial da prosperidade. Você não precisa esperar se sentir pronto para começar. Comece agora, do jeito que você pode, porque é no caminho que você se transforma. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. A generosidade deixa de ser um esforço e passa a ser parte da sua identidade. E nesse momento, algo muda definitivamente. Você deixa de buscar abundância e passa a viver em abundância, porque você se tornou compatível com ela. Se essa mensagem fez sentido para você, talvez ela possa ajudar outras pessoas também. Então, se sentir que deve, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Mas, acima de tudo, leve isso com você. Mais importante do que qualquer ação externa é a transformação interna que pode acontecer a partir dessa compreensão. E me conta, qual foi a última vez que você praticou a generosidade de forma verdadeira? Talvez a sua resposta seja o início de uma nova fase na sua vida.